Vou falar um pouquinho de Gálatas, e eu preciso trazer algum entendimento sobre essa carta. Gálatas é uma das cartas de Paulo, provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu, porque você sabe que a Bíblia ela não tá colocada cronologicamente, né? Apesar de estar lá Gênesis, mas o primeiro livro do Antigo Testamento, por exemplo, foi Jó. Né? Mas não começa com Jó, começa com Gênesis. E Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu. Antes de Romanos, porque Romanos é fundamentação, inclusive, mas Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu, porque quando Paulo foi na sua primeira viagem missionária, ele viajou por essa parte da Galácia, que é uma parte muito grande, e lá foram fundadas quatro igrejas, dentro desse espaço. Então, essa carta aos Gálatas é para essa área da Galácia e é uma carta comunitária. Essa carta seria lida em todas essas igrejas, trazendo o quê? Por que Paulo se preocupava em escrever? Porque Paulo ia lá, trazia o evangelho, falava de Jesus, falava da palavra, falava da fé, falava de tudo, trazia fundamentação para que aquela igreja crescesse forte. Paulo não ficava no lugar. Paulo tinha que ir embora porque Paulo ia fazer outras igrejas, ele era missionário. Então, nisso que ele ia embora, quando ele ia embora, entravam pessoas sorrateiramente na igreja com doutrinas erradas, com pensamentos errados, com pensamentos gregos, com doutrinas judaicas, com muitas coisas erradas. Aí, o que Paulo... Ele sabia o que estava acontecendo, porque as pessoas comentavam com ele, ele ia e escrevia carta para orientar aquela igreja, para aquela igreja não cair no erro, para aquela igreja não seja enganada e voltasse atrás. Para a gente entender, o pessoal da Galácia, o pessoal daquele lugar, não eram judeus, eram gentios. Então, eles se converteram à fé em Cristo Jesus, mas eles não tinham origem lá na religião judaica. Para a gente poder entender o que Paulo está falando naquilo que a gente vai ler aqui hoje. Então, é uma carta que foi escrita para essa região. E Paulo, nessa carta, ele defende o seu apostolado, ele defende a fé cristã e ele defende a ética cristã. Por quê? Pessoas estavam entrando dentro das igrejas falando que Paulo... simplesmente assim, olha só, quem veio aqui pregar para vocês? Nós viemos aqui com uma carta de Jerusalém, aqui nós estamos em nome do apóstolo Pedro, e viemos aqui, quem aqui pregou para vocês? Aí as pessoas falavam, foi Paulo. Paulo? Quem é Paulo? Vocês sabem que Paulo não é um dos 12, né? Você sabe que Paulo fez isso, fez aquilo, perseguia a igreja. Paulo não tem avaliação lá do pessoal lá de Jerusalém para estar aqui pregando. O que Paulo prega é um evangelho meia boca. Então, foi isso que começou a entrar. Então, quando você lê o Gálatas, depois eu falo para vocês lerem, né? Quando vocês forem ler, vocês vão entender. O capítulo 1 ao segundo capítulo, capítulo 1 e o capítulo 2, é Paulo defendendo o seu apostolado. É Paulo falando do seu chamado, é Paulo falando daquilo que ele recebeu de Deus. O capítulo 3 e o capítulo 4, ele está falando do evangelho, ele está defendendo o evangelho. E do 5 ao 6, ele está falando da ética, do cristianismo, daquilo que o Senhor levantou através da fé em Cristo Jesus. Conseguiram entender, igreja? Amém? Eu sei que é uma palavra mais didática, mas eu preciso falar sobre isso. Qual era a doutrina que estava entrando na igreja e qual é a doutrina que tem entrado na igreja? A doutrina que estava entrando naquela igreja era o seguinte, é que as pessoas aceitavam a Cristo pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não é isso que a palavra de Deus fala? Né? Então, as pessoas estavam aceitando Jesus pela fé. E, através da fé, não precisava fazer mais nada. Porque a fé em Cristo Jesus, o sacrifício de Jesus, é suficiente para nos salvar. Vocês creem dessa forma? Sim ou não? Não é isso que nós cremos? Que a fé é suficiente para nos salvar? Que eu não preciso fazer nada? Que eu não preciso fazer nada? A fé é suficiente. Mas quando eu acredito, creio em Cristo, através da fé, eu faço as obras, porque Ele me chamou para isso. Mas a fé é que me salva, não a obra que me salva. Mas por eu ser salvo pela fé, eu sou impulsionada pelo Espírito Santo a fazer a obra.
mas entendendo que a obra não salva. Amém, igreja? Não é isso que nós cremos? Então, estavam entrando pessoas lá dizendo o seguinte para eles: olha só, essa fé que Paulo prega, essa conversão que Paulo prega, é uma conversão meia boca. Por que meia boca? Se Deus deixou as leis, se Deus deixou as leis de Moisés para nós, por que ele aboliu agora? Não, vocês precisam se circuncidar. Vocês precisam guardar o sábado. Vocês precisam fazer as festas. Vocês precisam entrar na dieta judaica. Era exatamente isso que estava entrando naquela igreja. E as pessoas que tinham ouvido a fé pura, a fé simples de Cristo, porque a fé em Cristo não é simples. É tão simples que chega a dar nervoso. Tipo assim, eu não posso fazer nada, não? Eu não posso fazer uma campanha de 7 semanas, não, para eu aceitar Jesus? Eu não posso fazer assim. A gente tem esse sentimento de que a gente, por nossas próprias mãos, a gente pode fazer alguma coisa. Mas a fé em Cristo Jesus, ela é poderosa para me salvar e para te salvar. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Não tem nada que eu e você possamos fazer para se salvar. Mas conforme aquelas pessoas estavam entrando lá, estavam começando a colocar para aqueles homens, para aqueles cristãos novos, que eles precisavam se circuncidar. Eles precisavam guardar o sábado. Eles precisavam fazer a dieta judaica. Parar de comer carne de porco, parar de comer camarão, comer cordeiro, comer... Está entendendo? Aí Paulo escreve essa carta para alertar aquela igreja, e eu preciso falar isso para nós, para que a gente também entre dentro desse entendimento que o Senhor tem nos chamado. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. A gente vai falar hoje mais em cima desse texto. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vamos parar aí, depois a gente vai continuar. O que a lei ela faz com a gente? O que a lei, quando foi escrito por Moisés, ela apontou para nós e aponta para nós até hoje? O pecado. A lei diz o quê? Não matarás. A lei fala o quê? Não cobiçarás. A lei fala, honra teu pai e tua mãe. A lei fala, não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura. A lei fala, guarda o sábado. A lei fala muitas outras coisas, porque existem 10 mandamentos e 613 leis. Mas quando a lei fala não matarás, ela está te dando uma opção de você ser redimida por ela. Não matarás. Ponto. Não está dizendo assim, olha, seria bom que você não matasse. Está dizendo, não matarás. A lei, eu até escrevi aqui que a lei, ela não santifica. A lei condena quem não anda nela. A lei condena. Talvez você e eu possamos falar assim, pastora, graças a Deus eu nunca matei. Mas cobiçar, quem nunca cobiçou? Cobiçar é inveja. Quantas vezes nós usamos uma coisa porque vimos alguém da televisão, inclusive, usar? É cobiça, gente. Não é moda. Às vezes é moda, tudo bem, a gente não vai falar disso. Mas quantas vezes nós queremos enfeitar nossa casa para que outros vejam e tenham inveja de nós porque a gente cobiça outras coisas? Vaidade, tudo é vaidade. A gente sabe que a gente vive uma vida de vaidade. Aí Tiago chega para mim e fala para mim assim, se você tropeça num mandamento, você quebra os 10. Então, quem pode dizer que cumpriu a lei? Quem pode dizer que está satisfeito, que satisfez ao Senhor cumprindo toda a lei? Quando o Senhor deu a lei, deu os 10 mandamentos, deu as 613 leis, o Senhor estava constituindo ali um povo e precisava dar para aquele povo diretrizes, caminho para aquele povo seguisse, mas não que aquele povo ia seguir, porque o povo não seguiu, você sabe muito bem disso. Mas que viria, já existia a promessa lá, que o anjo estaria, que o anjo do Senhor viria, né, que o próprio Cristo viria. Todas as festas apontam para Cristo.
toda a lei aponta para Cristo. Então, Cristo veio, ele cumpriu a lei por mim e por você. Quando Jesus estava lá na cruz, o que ele disse? Uma das coisas que ele falou: está consumado. Pai, está pago. Está consumado. Eu paguei toda a lei. Sobre mim está toda a lei paga. Por isso que nós estamos aqui em Cristo Jesus. Por isso que nós confessamos a Jesus Cristo. Por isso que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. É importante a gente falar nisso, que a gente estava conversando um pouquinho antes, porque as pessoas elas até acreditam que Cristo foi um grande profeta. Eu estava ouvindo um pregador falando sobre isso hoje. Eles até acreditam que Cristo foi um grande homem. Assim como Maomé foi um grande homem. Assim como Buda foi um grande homem. Assim como Chico Xavier foi um grande homem. Mas Jesus não foi um grande homem. Jesus foi o próprio Filho de Deus, que veio e pagou o preço que eu não podia pagar, que você não podia pagar, porque a lei falava assim, não matarás, eu mato, não cobiçarás, eu cobiço, não furtarás, eu furto, não faça isso, e eu faço todas essas coisas, então a lei está sobre mim, fazendo o quê? Trazendo condenação na minha carne. Então, não tem como eu chegar diante de Deus e falar: Deus, olha só, posso entrar aí, posso entrar porque eu cumpro tudo. Primeira coisa que o Senhor vai falar para mim: você não cumpre nada. Mas quando Ele olha para mim e vê o sangue do Cordeiro que está sobre a minha vida, a gente não falou sobre isso no domingo da Páscoa, o sangue nos umbrais, quando o anjo passava da morte, passava para matar o primogênito, quando passou pelo arraial do povo de Israel, o que ele fez? Meteu o pé porque tinha sangue nos umbrais. Assim, da mesma forma, o Senhor, quando olha para a minha vida e olha para a tua vida, o que ele vê? O sangue do Cordeiro que me purifica de todo pecado. Mas o que é pregado muitas vezes hoje? O que era pregado muitas vezes? Você precisa circuncidar. Você precisa fazer coisas porque você vai receber a salvação e ficar de braços cruzados. Deus não te salvou para você não fazer nada. Gente, eu entendo perfeitamente que a fé, ela nos move. A fé, ela nos move. Não tem como aquele que é salvo em Cristo Jesus, que foi tirado do meio do pecado, que foi tirado do meio da servidão, olhar para alguém que está lá e falar assim: o problema é dele, porque eu estou aqui, eu estou bem. É impossível. Porque o que nós recebemos de Deus, a primeira coisa que a gente inclusive faz é interceder, para que Deus tire aquela pessoa daquela situação. Porque assim como Deus teve misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia daquele que está lá. A fé, ela move, mas nós não somos salvos por meio das obras, ou daquilo que eu sou motivada por mim mesma. Porque o que eu tenho em mim, o que você tem em você, não é nada que preste. Mas a fé que vem de Deus, ela me move a fazer as coisas. Então, Paulo está falando para eles assim, olha, vou ler aqui novamente o versículo 3. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você está falando que tem que circuncidar para ser aceito, porque qual era o problema daquele pessoal lá? Os gentios queriam ser aceito com os judeus, queria ficar bem com os judeus. Qual o problema de eu me circuncidar aqui? Eu vou só me circuncidar, eu só vou cumprir algumas leis, eu só vou fazer algumas coisas porque eu preciso ficar bem. Eu preciso estar bem com eles. E Paulo falando assim: eu protesto, porque se você circuncidar, você vai ter que guardar toda a lei. Então, se você guarda toda a lei, você não é mais está debaixo da graça, você está debaixo da lei. Então, não tem salvação para você, porque a lei não salva ninguém. Na lei não está escrito lá que você é salvo por ela. A lei te condena. Vamos continuar lendo para a gente continuar entrando nesse raciocínio, nesse entendimento? Versículo 4. Olha aqui que Paulo fala: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo está dizendo assim: olha só, vocês receberam da graça, vocês conheceram a graça, foram salvos pela graça, mas vocês querem voltar, vocês querem dar um passo atrás querendo circuncidar. Vocês estão caindo da graça. Vocês estão achando que é pela lei, vocês estão achando que é pela obra que vocês vão ser salvos. Vocês estão caindo da graça. Vocês estão saindo do propósito pelo qual o Senhor te criou e me criou. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor.
Então, por que Paulo está falando ali, gente? Por que vocês estão querendo cumprir um rito que não salva? É igual a pessoa que acha que batismo salva. Gente, batismo, aquele batismo que a gente representa na água ali, não salva. Não salva. Mas tem gente que fala assim, pastora, mas lá na Bíblia está escrito assim, quem crê e for batizado será salvo. Gente, o batismo real é o batismo com o Espírito Santo, quando eu e você entendemos a nossa condição de pecador miserável. O Espírito Santo me tocou e te tocou e falou, caramba, eu sou um pecador, eu me arrependo. Pastor, eu quero me batizar porque eu entendi que eu sou um pecador miserável. Aí o batismo é apenas uma simbologia daquilo que já aconteceu aqui dentro de vocês. Estão entendendo, igreja? Amém? Mas tem gente que acha que aquela água que a gente pega da SEDAI, porque inclusive tem gente que nem que tem que tirar a água, inclusive que aquela água está com os pecados ali. Gente, aquela água é da SEDAI, a gente enche, né? Ou lá no Rio Jordão, ou lá na piscina, ou lá na praia, tem tantos lugares que a gente pode batizar, ou lá na nascente da cachoeira. É água. A água que realmente nos salva é a água do Espírito, aquela água que foi dada para aquela mulher samaritana ali naquele poço. Falei, você vai beber dessa água aí, vai continuar tendo sede, mas a água que eu vos der vai ser água que flui, fonte de água viva, porque ele vai nos transformar a cada instante. Então, a gente, às vezes, fica atrás dos ritos. Não estou dizendo, gente, que não seja importante batismo. Não estou dizendo que não seja importante algumas coisas que a gente tem como doutrina, como dogma da nossa igreja. Nossa igreja, por exemplo, a gente tem aqui terça, quinta, domingo, os cultos, o estudo, oração segunda-feira. A gente tem um proceder no culto, já viu? Tem uma ordem. É algo que foi estabelecido. Né? Isso é normal. E o dia que não puder ser essa ordem, Deus não está aqui, Deus está. Mas a gente tem porque precisa ter ordem e decência. Imagina a gente ficar aqui sentado agora, hoje a gente não vai fazer nada, que a gente vai esperar o Espírito Santo falar. O Espírito Santo acabou de falar que quem vai pregar hoje é você, Salete. Vem cá pregar. Você está entendendo? Tem uma ordem. Isso não é errado. Você está entendendo? Tem uma ordem. Dudu que me lembra. Cristina, você que vai pregar domingo. Você que vai pregar quinta-feira. É que me lembra. Dudu fala, Luli vai pregar na quarta. A quarta... Você que lembra. Dudu que lembra. Isso ele lembra. Isso ele lembra. Isso ele lembra. Né? Porque tem que ter ordem. Pensou a gente ficar aqui assim, e quem vai pregar hoje? Não, ninguém, porque eu estou esperando o Espírito Santo. Gente, Deus deu ordem para a gente. Deus deu um rito, Deus deu coisas para a gente fazer. Mas a gente não é salvo por isso. A gente é salvo pela fé. E o povo estava ali sendo ludibriado por essas pessoas. Paulo, ele é tão fera aqui nessa coisa que ele fala que as pessoas estão a ponto de se morder. Vai lá, que eles que mordam, se cortem, porque a circuncisão, você sabe o que é, né? Era o homem que era feito no homem, o prepúcio, né? Ali no órgão masculino do homem. E ele fala assim, gente, vocês estão achando que é isso que salva vocês? Não é isso mais. Aí ele até diz isso aqui, né? Porque, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Não é, gente, o rito, não é o rito, mas sim a fé que opera pelo amor. O amor de quem? O amor de Deus que foi derramado por nós. Aí, versículo 7, ele fala assim, corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vocês estavam tão bem, vocês estavam tão evoluindo, vocês estavam conhecendo tanta palavra. Quem vos impediu para que vocês não obedecessem à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ele está dizendo o seguinte, vocês estavam bem, vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de conhecer a verdade? Isso que estão fazendo, esse tipo de argumento que estão usando, não vem do Senhor. Porque, gente, a gente hoje que lidar com a internet, você tem que ter muito filtro. Muito filtro. Porque você começa, às vezes, a ouvir uma pessoa pregando, por exemplo, a pessoa começa pregando muito bem, trazendo versículos bíblicos, trazendo uma coisa. Você vê que, por um momento, um versículo isolado, o cara traz uma heresia. Quantas coisas a gente tem falado aqui no estudo de terça-feira sobre Apocalipse? Né? Quantas coisas... que vai, a última agora foi essa, né, que vai descer uma nova Jerusalém, não viram não, né? Tá, uma nova Jerusalém que vai descer nessa terra ruim aqui, imagina, vai explodir aqui, vai descer aqui. Gente, a Bíblia fala que novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram.
É difícil entender isso, novos céus. O que é novo, gente? É uma roupa que você pegou e customizou? O novo não é isso. Porque a gente tem mania de pegar uma roupa e customizar. Né? A roupa está meio coisa assim, você corta um pouquinho ali, você faz assim, você faz, ela fica como nova. Mas quando a Bíblia fala novo céu e nova terra, não é algo customizado. É algo que aquilo que existe não existe mais. Mas as pessoas pegam o versículo, aí vai arrebatamento em secreto, aí vai uma coisa ali. Cuidado. Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Por isso que a gente precisa estar firmado na palavra, porque existem muitas coisas que estão entrando. Essa volta ao judaísmo, gente, tem muitas igrejas que estão voltando. Hoje eu estava ouvindo um pregador, ele falou, gente, nem a Páscoa é para a gente celebrar. Eu falei, como assim? Páscoa? Ele, não, a gente tem que celebrar a ceia, que foi a única coisa que o Senhor deixou, porque todas as festas judaicas cumpriu em Cristo Jesus. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou na Páscoa, mas o que ele instituiu? A ceia. Então, todo mês a gente tem que fazer uma festa. Aqui na ceia. Tem que ser uma festa, ceia, em memória do Senhor. Mas você vê que as coisas vão entrando. Igreja que toca o chofar. Eu fui da igreja que tocava o chofar. Dudu tocou chofar. É difícil tocar aquilo. É aquele chifre. Né? E o que significa aquele toque? Cada toque significa alguma coisa, mas Deus só descia quando aquele negócio, de acordo, quando aquele negócio era tocado. A antiga aliança era assim. Ele veio, o Espírito Santo já veio, ele habita em nós, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso aqui pode ficar muito bonitinho, tchutchuquito. Cadeiras acolchoadas, eu quero cadeiras acolchoadas. Cadeiras acolchoadas, piso de porcelanato, porta de blindex. Está vendo sonhando? Vocês estão sonhando comigo? Vamos sonhar junto? Está entendendo? Rebaixamento bonitão aqui na igreja, para esconder tudo, esses fios horrorosos. Pode ser caprichosinha a igreja, limpinha, cheirosinha, mas não atrai a presença de Deus, atrai pessoas. Porque as pessoas gostam de conforto, a gente gosta de conforto. Não é errado querer conforto. Mas toca aquilo, e um monte de práticas estão voltando do judaísmo. Um monte de gente aí que tem dúvida por que a gente não guarda o sábado. O cristão fala, mas pastora, na lei não está escrito guardar o sábado. Por que a gente não guarda o sábado? Porque Jesus é o nosso sábado. Então, segunda-feira é sábado, porque eu estou nele. Terça-feira é sábado, porque eu estou nele. Quarta-feira é sábado, porque eu também estou nele. Quinta, sexta, sábado e sábado. Jesus fez questão de fazer curas sábado. Fez questão de falar que eu sou o Senhor do sábado. E as pessoas estão voltando a práticas. Aí ele fala, vocês estão correndo tão bem, gente. Vocês estavam tão evoluídos. Vocês estavam top. Mas vocês estão voltando atrás. Não volte, porque essa persuasão não vem do Senhor. E a gente precisa prestar muita atenção na questão da persuasão. Porque, às vezes, a gente olha alguém que tem uma boa oratória e fala assim, é de Deus. Alguém pregando assim. Gente, político, já viu político pregando? Por que você dá teu voto para o político? O cara consegue te convencer, a persuasão, isso é convencimento. Ele consegue te convencer que vai mudar o teu bairro, que vai mudar a tua rua, que vai mudar o teu trabalho, que vai fazer algumas coisas para você. E você acredita e dá o teu voto. E quando ele está lá, o que ele faz? Não faz nada. E você fica com cara de tacho, porque acreditou em alguém que não faz. Então, Paulo está falando exatamente isso. Essa persuasão, esse convencimento, não vem do Senhor. Aí ele fala uma coisa que eu preciso falar também. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gente, um pouquinho de fermento. Já viu o tamanho da massa quando a gente faz um bolo? Essa semana eu fiz um bolo lá em casa. Errei, né? Errei, como sei, mas ficou bom, tá? De fubá. Porque eu vi lá na internet que eu queria fazer de fubá. Aí eram 3 xícaras de fubá e 2 colheres de farinha de trigo. Eu coloquei 3 xícaras de fubá e 2 xícaras de farinha de trigo. Aí ficou aquele bolo, sabe? Bem maçudo. Mas ele cresceu. Eu botei 2 colheres lá, que pedia lá, 1 colher de fermento. Um pouquinho de fermento. O bolo ficou bonito, não ficou? Ficou gostoso não, né, Rafael? Ficou. Aí, esse é meu filho, cara. A foto ficou maneira, né? Então, gente, gente, eu não tenho dom. Desculpa. Eu acho lindo quem tem dom assim de cozinha, não tem.
Mas aí, voltando, o pouquinho de fermento que eu botei, o bolo cresceu. O bolo envolveu toda a massa. Não ficou um pedaço do bolo. Isso aí foi bom. Não ficou um pedaço do bolo. Não tem bolo que fica assim? Já fiz de bolo assim também. Que fica um pedaço assim, cresce um lado, outro não. Não, o pouquinho do fermento que eu coloquei, a massa toda cresceu. Uma palavra maldita, gente. Uma palavra maldita. A palavra maldita é uma palavra que não é dita no tempo certo e da melhor forma. Uma palavra maldita, ela pode estragar toda uma massa. Estão entendendo? Estavam chegando gente ali, estava chegando pessoas ali, colocando a fé daquelas pessoas em xeque. E elas estavam acreditando, porque eles estavam falando que veio lá autorizado de Jerusalém. É da mesma forma que nós tivéssemos uma filial e chegasse alguém lá e falasse, o pastor Eduardo que me mandou vir aqui. E ele mandou dizer isso, isso, isso aqui. As pessoas não iam acreditar? Mas nessas horas você tem que estar muito firme naquilo que você crê. Porque Paulo ainda fala aqui em Gálatas, lá, não é aqui não, eu acho que é lá no primeiro versículo, ainda que um anjo desça do céu trazendo um outro evangelho que não seja esse, ainda que um anjo, que seja anátema. Todas as religiões que a gente conhece nasceram por causa de um anjo que falou, já viram? Maomé, quem apareceu lá para Maomé quando ele estava lá na caverna? O anjo Gabriel. Testemunho de Jeová, não sei se foi um anjo também, mas eu sei que a maioria dela foi revelação. Aquele Smith também foi um anjo que apareceu. Todas. Aí Paulo deixa claro aqui, gente, ainda que um anjo apareça trazendo outro evangelho que não seja esse, que seja maldito, seja anátema, está entendendo? Às vezes a gente é ludibriado por coisinhas tão pequenas. Não foi nem um anjo, foi alguém falando que veio. Aí ele fala, um pouco de fermento levado a toda amada estraga tudo. Cuidado com aquilo que houve. Cuidado com aquilo que vocês têm aprendido que tem trazido substância. Eu sei que a casa, ela traz muita substância. Eu acho, assim, às vezes, muito difícil. Eu fico pensando assim, em mim, na gente, eu falei, caramba, que palavra difícil, né? Que palavra complicada. Será que a igreja entendeu? Porque tem coisa, gente, que eu estou entendendo agora. E eu tenho 552 anos de crente. Crentossaura. Né? Mas é importante, igreja. O que traz substância é o que vai sustentar a gente para o fim. É importante. Eu sei que, às vezes, ouvir uma palavra que afaga o nosso ego é bom. Às vezes, aquelas palavras motivacionais é bom, mas não traz substância. É igual aquele fast food que a gente come, que é rapidinho, que você come rapidinho, mas aquilo logo se localiza nas barrigas, nas coxas, né? Logo engorda a gente. A substância te alimenta mesmo, bota ferro no teu sangue. Está entendendo? Coloca vida em você. Então, cuidado com o que houve. Versículo 10. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo está dizendo assim, olha só, eu confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa vocês vão sentir. Mas aquele que está trazendo confusão no meio de vocês vão sofrer condenação, porque o que eles estão pregando é anátema. O que eles estão pregando não vem do Senhor. Versículo 11. Eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Paulo está falando assim, já que eles estão falando tanto de circuncisão, eu queria que eles fossem cortados. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou falando, né? Entenderam? Cortados. Já que eles estão querendo tanto cortar vocês, que eles sejam cortados. Literalmente falando. Capados. A gente fala as coisas certas. Desse jeito. Porque, gente, é sério. É sério. Existem coisas que não trazem tanto dano no meio da igreja? Existem, mas existem doutrinas que são demônios. Demônios. Uma das coisas que eu vejo como demônio é a pessoa não acreditar que Jesus Cristo é Deus. E existe hoje igrejas renomadas que já conseguiram fazer isso, já tiraram. Jesus foi um grande homem, mas não é Deus. Isso é um dos maiores pecados que está acontecendo. Porque
quando a gente lê João, 1 João, por exemplo, ele falava muito isso, porque era uma das doutrinas que entrava, que aquele que acredita tem que acreditar que Cristo é o Filho de Deus que veio em carne. Coisas que as pessoas não queriam acreditar. São doutrinas que vão entrando na igreja. São coisas que vão entrando e vai ludibriando. Ah, você tem fé? Tá bom, você vai ser salvo. Mas você precisa fazer algumas coisas para ajudar Deus. Ah, você tem fé? Tem. Você vai ser salvo. Mas você precisa fazer algumas coisas para que você esteja se fortalecendo. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer nada. A fé, ela é suficiente. Mas, pastora, mas como assim? Eu preciso ajudar lá. A Bíblia não manda que eu tenho que me santificar. A Bíblia não manda que eu tenho que fazer as coisas. Quem santifica a gente, aí é o Espírito Santo de Deus. Vem o Espírito Santo. Vamos fazer aqui o que aconteceu com a minha vida e com a tua vida. Eu estava morta em meus delitos e pecados. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Ele me deu vida através de quem? O Espírito Santo veio sobre mim, veio sobre você, convenceu, falou para você assim, você é pecadora. Se lembra lá de João 16:8? Do pecado porque não crê em mim. Quando nós não temos o Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é convencer do pecado, porque nós não cremos no Senhor naturalmente. Porque estávamos mortos. Algum morto crê em alguma coisa? Quem é morto crê. Já viu um morto crendo? Quem é morto não crê em nada. Quem é morto está morto. Aí vem o Espírito Santo, pum, dá vida. Fiz igual você agora, pum. Você que faz esse barulho assim. Aí vem o Espírito Santo, dá vida para a gente. Aí o que ele faz? A gente olha para a nossa realidade e fala, caramba, eu sou pecadora. Sou pecador, sou miserável. E ele me dá fé o suficiente para entender que eu preciso me arrepender, que eu preciso voltar a estar com ele. Aí ele fala aqui no versículo 16, vai lá para o 16. Aí ele fala assim, no versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí vem o Espírito Santo, me convence e ele me faz andar em santidade. Ele me faz querer Deus. Eu não preciso ir lá cumprir o sábado, eu não preciso ir lá fazer a circuncisão, até porque eu não posso fazer circuncisão, porque eu sou mulher, né? Os homens não precisam lá circuncidar. Não precisam fazer a dieta dos judeus, guardar a lua, guardar o sol, guardar não sei o que, a festa disso, a festa daquilo. Porque hoje, quem me leva a andar em santidade? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Olha o que ele continua falando, já caminhando para o final, igreja. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque a lei não santifica ninguém. A lei aponta o pecado. A lei fala, você é corrupto, você você é invejoso, você é adúltero, você não honra pai e mãe. A lei só faz isso, só aponta, você é pecador. Mas agora, eu não estou mais debaixo da lei. A lei não tem mais como me condenar, porque quando o Senhor olha, quem ele vê? Cristo, o sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. Versículo 18 novamente. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Paulo ainda quer, tipo assim, se eu esqueci alguma coisa, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos Deus. Aí você vai olhar para você e vai falar, então, pastor, então eu não vou herdar o reino do céu, porque inveja, homicídio, glutonaria, bebedice e tantas outras coisas, tudo isso eu cometo. Quem não comete nenhum desses pecados? A glutonaria, a bebedice, eu acho que é uma das coisas que a gente mais comete. Não é verdade? Então, pastor, então eu não vou herdar. Eu não vou herdar nada, não. Porque eu estou debaixo disso. Mas aí o versículo 22 vai completar.
Mas o fruto de quem, gente? O fruto é de quem, igreja? É teu, igreja. Não é teu. Não é você que produz. A tua carne produz tudo isso que ele falou, homicídios, nananana. Mas o fruto do Espírito, por isso que ele fala assim, mas andai em Espírito. Mas o fruto que é do Espírito é amor, porque não é os frutos. Eu tenho o Espírito Santo, certo? Você tem. Dentro de você e de mim, tem amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Dentro de você tem tudo isso. Mas, pastora, eu tenho um problema sério com domínio próprio. Quando eu vou ver, eu quero matar. Quando eu vou ver, eu quero esganar. Quando eu vou ver, eu... Está entendendo? Por quê? O que está faltando na tua vida? O que está faltando? Está cheio? A boca fala do que está cheio? Vocês estão entendendo? A gente só está alimentando o que é errado. Mas a lei não pode mais te condenar nem me condenar. A lei eu não estou mais debaixo da lei. Hoje eu estou na graça, na fé. E essa fé me leva a caminhar no Espírito. E eu preciso me esforçar em Cristo para estar no Espírito. Me esforçar de que forma? Está cheio dele, gente. A gente está cheio de muitas coisas. A gente está cheio de muitas coisas. A gente está cheio de internet. A gente está cheio de tantas coisas. Mas do Espírito dá trabalho. É isso que as pessoas não conseguem entender. A gente é salvo pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu fui criada e eu aceitei, porque a fé me alcançou, a graça me alcançou, e eu estou condicionada, por causa da graça, a viver as obras que Ele me deu. Mas a obra não me salva. Eu preciso andar em espírito, porque se eu satisfizer a minha carne, eu vou andar por essas coisas aqui e eu não vou herdar. Eu não vou herdar e nem você vai herdar. Mas hoje eu não estou na condição de carne. Hoje eu estou na condição de andar em espírito. Eu preciso andar em espírito. E andar em espírito implica em eu dizer não para tudo que minha carne está gritando. Em dizer não para tudo aquilo que a obra da carne está aqui. Ó. O velho homem não se afogou nas águas do batismo. Está entendendo? Porque tem gente que acha que quando batizou, o homem se afogou lá, o velho homem não se afogou, não. Está aqui, juntinho. Por isso que há o quê? Paulo fala aqui, há uma guerra. Gente, é uma guerra muito ferrenha. Quanto mais você buscar a face de Deus, mais a guerra fica ferrenha. Quanto mais você buscar a face do Senhor, mais o Espírito Santo vai ter liberdade de falar assim, olha, não está bom isso aí que você está fazendo. Não está bom isso aí que você está falando. Não está bom isso aí que você está tocando. Não está bom isso aí que você está pensando. Já viu uma coisa dessa? Pensando. Porque vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Se eu não fizer nada, estou bem diante de vocês. Mas diante de Deus tem como me esconder? Ele está vendo o que eu estou pensando. E Ele fala para mim, não está bom o que você está pensando. Encha-se de mim. Gente, eu passo o dia inteiro ouvindo louvores, ou vendo mensagem, ou fazendo alguma coisa. Eu não posso ficar com a minha cabeça vazia. Porque eu acho que eu sofro daquela síndrome da mente acelerada. Sabe? A minha cabeça não para. Então, enquanto eu estou ouvindo louvor, eu estou prestando atenção naquele louvor, naquela letra, aquilo está me edificando, está me trazendo vida e vida de Deus. Enquanto eu estou ouvindo uma mensagem, aquilo está me trazendo vida e vida de Deus. Ontem a gente foi botar uns filmes para ver, de noite. O filme... Vamos ver, que eu prefiro ver os filmes antigos, que eu já sei como é. Porque os filmes de novo... Gente, que filme horroroso. Que filme horroroso. Eu não vou falar nenhum nome para vocês não verem. Vou nem falar. Mas é um filme horroroso de um cara que vai morrer. Então ele fala assim, vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. O filme está até agora na minha cabeça. Eu não vi tudo. A gente parou na metade e falei, não vou ver mais isso. Parei.
Mas a porcaria está aqui, o dia inteiro na minha cabeça, lá que eu quero ver o final do filme, mas eu não vou. Não vou ver. Porque não contribuiu para o meu bem, não contribuiu. Minha cabeça funcionando com aquela porcaria. Vocês estão entendendo, igreja? É uma guerra muito grande. É uma guerra. Aí Paulo fala para eles, gente, andem, não pense que a lei vai justificar vocês. Quem cumpre, quem está com fruto do Espírito, porque o Espírito está em você, não está debaixo da lei. Agora, para a gente terminar, Gálatas 6, do versículo 12 em diante. Amém, igreja? Desculpa aí não ter falado, porque a gente acaba lendo a Bíblia aqui e pula, né? Olha o que Paulo fala, de novo, vou ler o 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, que querem ficar bem com todo mundo, que querem mostrar que está cumprindo as coisas, esses vos obrigam a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Esses que estão pedindo para vocês se circuncidar, nem eles guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja, Paulo falando, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Novamente o 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Isso não te salva. Não te salva guardar o sábado, não te salva guardar as leis, não te salva. Mas o ser nova criatura, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo fala que ele traz no corpo dele as marcas do Senhor Jesus? Porque Paulo foi contra todos, contra tudo e contra todos. Ele não ficou de bem com o pessoal daqui, nem ficou de bem com o pessoal daqui. Ele cumpriu o que o Senhor deu para ele, de pregar a palavra. Por pregar a palavra, quem foi o maior perseguidor de Paulo, gente? Os judeus. Os judeus foram um dos maiores perseguidores de Paulo. Paulo foi apedrejado a ponto de ficar como morto. Levaram ele morto. E ele reviveu lá e continuou pregando a palavra de Deus. Ele recebeu essa quarentena que eu descobri hoje de açoite, 40 menos 1. A quarentena de açoite eram 200 açoites menos 5, 195. E na ponta desses açoites tinham uns caniços de osso. Conforme ele era açoitado, aquelas carnes viravam. Por isso que ele falou, porque eu permaneci naquilo que eu fui chamado, eu carrego as marcas de Cristo, minhas costas todas marcadas, porque eu não me envergonho da cruz de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho. Paguei o preço por isso. Olha minhas marcas aqui. Eu carrego no corpo as marcas de Cristo. É isso que ele estava falando. E vocês querem ficar bem com todo mundo? Vocês querem ficar bem ali, bem aqui? Não vai ficar bem, porque a gente sabe que não fica bem. É igual o crente Raimundo, pé na igreja, um pé no mundo. Ele quer ficar bem no mundo, quer ficar bem na igreja, quer ficar bem no mundo. Uma hora alguém vai requerer algo dele, ou ele vai ter que cair para um lado ou para o outro. Isso é o Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos ajude a não entrar por esses pensamentos errados, que a gente se ache capaz de obter a salvação por nosso mérito. Que a gente se ache capaz de conquistar alguma coisa, porque não somos capazes. Não somos capazes. A gente, num dia, por exemplo, a gente fala assim, hoje eu vou santificar meu dia, não vou falar nenhum palavrão, não vou gritar com as crianças, não vou catucar meu marido, né? Magrela fica assim, vou catar, não vou brigar no trânsito, não vou brigar no trânsito. Quando chega meio-dia, você já cumpriu tudo que você falou. Aí você fala, miserável, Paulo que fala assim, miserável homem, quem me livrará da morte? Né? Quem me livrará disso tudo? Gente, não é pela lei. A gente vai crescendo em Cristo, a gente quer mudar
para testemunho de Cristo, mas isso não nos garante a salvação. Quem nos garante a salvação é Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Por isso, não se envergonhe da lei, da cruz, daquilo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.